Mestre, mestre, Marta e Maria, irmãs de seu amigo em Betânia, me mandaram aqui para encontrá-lo. Lázaro está muito doente, quase morrendo. Vá. Diga a elas que estou indo. Mestre! Maria, o mestre está vindo. Senhor. Senhor. Se estivesse conosco, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedir a Deus, Deus dará a você. Porque eu acredito que você é Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para nos dar vida eterna. Onde o colocaram? Venha ver. Senhor, eu rezei muito para que viesse. Se tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. Retirem a pedra. Mas ele já está morto há 4 dias, mestre. Seu corpo já deve estar deteriorado. Retirem a pedra. Venha, me ajude. Agradeço por ouvir minhas preces. Agora os que estão à minha volta creem em mim. Que eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim jamais morrerão. Eu desci em aldeias embaixo da terra, com o povo do passado. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, meu Deus. Lázaro! Levante-se!
aquele que crê em mim, mesmo morto, ainda viverá. Amigos internautas do Brasil e do mundo, eu vos cumprimento com uma boa noite, se está me acessando agora à noite, ou se está me acessando pela manhã, um bom dia, se à tarde, uma boa tarde. Eu sou o missionário Timóteo Santana, aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Duque de Caxias, da nossa associação missionária Jesus é o Pastor, trazendo para você mais um vídeo de milagre, mostrando a maneira simples e gloriosa com que Jesus atendeu a todos que dele se aproximaram quando estava na terra, pessoalmente, realizando o seu ministério, e continua atendendo a todos que dele se aproximam, porque ele continua entre nós, em espírito e em verdade. E nesta mensagem, estamos trazendo mais uma informação do grande milagre operado por nosso Senhor Jesus Cristo na vida de um homem que se chamava Jairo. Nós encontramos aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Este grande acontecimento que houve naqueles dias. Eu quero ler com vocês aqui, pena para fundo do nosso comentário, o versículo 40 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Este foi o pedido de Jairo. Ao chegar aos pés de Jesus, Jairo traz o relatório do seu sofrimento, do que ele estava passando. Ele era príncipe na sinagoga, era um dos chefes em uma das sinagogas, era um homem que tinha uma situação financeira maravilhosa, recursos materiais, mas ele tinha uma filha única de 12 anos que adoeceu. E ele tentou de todas as maneiras, através dos recursos da medicina dos seus dias, tentar ver a sua filha curada, levando aos médicos, a menina tomando o remédio em casa, mas ele foi observando que o estado de saúde de sua filha ia de má a pior, e ele estava acompanhando o que em Jerusalém estava acontecendo
com a presença do Senhor Jesus, muita gente doente estavam sendo curada. Paralítico estava andando, mudo falando, surdo ouvindo, pessoas endemoniadas sendo libertas, porque quando João Batista foi preso, ele mandou 2 dos seus discípulos interrogar a Jesus se era realmente Jesus o Messias que estava para vir, ou se eles ainda iam esperar por outro. E diz a Bíblia que naquela mesma hora, diante dos discípulos de João, Jesus curou muitos cegos, fez muito paralítico andar e muito surdo ouvir, expulsou muitos demônios e disse para aqueles 2 discípulos de João: olha, vocês vai e diz a João o que vocês viram e ouviram. Diz a João que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Jesus anunciou ao discípulo de João a sua missão que veio realizar na terra: tirar o sofrimento, tirar a doença, expulsar os demônios e libertar as pessoas das mãos do sofrimento de Satanás. Então agora, Jairo, ouvindo falar dele e de todas essas maravilhas, aquele chefe, que era um príncipe da sinagoga, ele foi até o encontro de Jesus. E como de costume, para adorar o Criador, os judeus sempre se curvavam com seu rosto no chão. Era um ato de adoração. E é o que ele fez. Ao se aproximar de Jesus, curvou-se com seu rosto no chão. E logo ele passa para Jesus o que estava acontecendo em sua casa. Ele pediu a Jesus que viesse à sua casa para orar pela sua filha, para curar sua filha, porque a moça estava quase à morte. Mas no versículo de número 48, nós vemos que Jesus ainda falava quando veio alguém da casa de Jairo, versículo 46 e 47 e 48, alguém veio da sua casa e disse para Jairo: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. A menina está morta. E Jairo entrou em desespero. E diante da multidão, Jairo começou a chorar, a se lamentar. Mas Jesus disse: não chore. A menina dorme e eu vou despertá-la. E saindo dali, Jesus não permitiu que todos lhe acompanhassem, mas apenas Pedro e Tiago e João, e foram até a casa de Jairo. E ao entrar na casa de Jairo, Jesus mandou que todos se retirassem, permitindo somente que a mãe da menina e o pai Jairo ficassem dentro de casa, e os apóstolos que havia chegado com ele. A multidão estava por lá de fora chorando, se lamentando e talvez até já se maldizendo. Ela já acabou de morrer. Esse homem chegou agora, vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele é Deus. Porque a multidão sempre tinha esse pensamento ao olhar para Jesus e pelo que ele vinha fazendo. Eles sempre faziam uma crítica
que Jesus queria ser Deus, porque não sabiam que Jesus era o Deus encarnado que estava na terra, realizando a sua obra e reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, entrando no recinto da casa de Jairo, Jesus chegou até a cama da menina e pegou nas suas mãos, como sempre, não olhando a menina como morta, porque, como já disse no outro vídeo, para ele ninguém morre, dorme. E ele pegou nas mãos da moça e disse: menina, levanta-te. E a moça, naquele momento, o seu espírito que tinha saído retornou ao seu corpo e a moça levantou. Jesus entregou a moça à sua mãe e mandou que desse a menina de 12 anos, uma pequena adolescente, que alimentasse a moça, porque ela tinha fome. Glória a Jesus. Aquela multidão por lado de fora não ficou muito convencida, não. Aquela multidão entendeu, na sua incredulidade, que a menina não estava morta, não. Ela estava realmente dormindo ou desmaiada, e que havia naquele momento despertada, porque só quem poderia ressuscitar um morto era o próprio Deus, que poderia fazer obra como esta. Então, meus amados, houve murmuração por parte de alguma daquelas pessoas, possivelmente os religiosos que ali estavam, porque a menina estava dormindo. Ela desmaiou, ela acordou, ela estava dormindo, foi isso que aconteceu. Eles não levaram muita crença que a moça tinha ressuscitado. Mas você vê mais lá na frente que um amigo de Jesus, chamado Lázaro, também veio a falecer. E Jesus estava distante da casa de Lázaro quando Lázaro faleceu, e suas irmãs mandaram alguém apressadamente ir avisar Jesus que Lázaro havia morrido. Mas Jesus não teve pressa de voltar. Jesus deixou passar 4 dias. Viu, meus amigos internautas do Brasil e do mundo? Jesus deixou passar 4 dias para voltar a Betânia, a casa de Lázaro, porque ele queria provar para mim, para você e para aquela multidão que duvidaram dele na casa de Jairo, que ele é Deus, o Todo-Poderoso, e que poderia ressuscitar o morto, não importando de quantos dias morto estivesse. Então, depois de 4 dias, Jesus volta a Betânia, e a irmã de Lázaro vai ao seu encontro, dobra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor aqui estivesse, o nosso irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse para a moça: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crendo em mim, vivendo, não verá a morte. Aonde puseram? E então ela dirigiu Jesus para o túmulo, aonde Lázaro estava sepultado.
E lá, meus amados amigos internautas do Brasil e do mundo, havia uma multidão muito numerosa, porque Lázaro era muito conhecido naquela aldeia, com suas irmãs Marta e Maria, e muitos amigos e parentes, pessoas de todas as aldeias, estavam lá consolando aquelas irmãs que estavam muito tristes, abatidas com a situação, e já sabiam que a moça tinha mandado buscar Jesus. Eles sabiam que Marta e Maria havia mandado chamar Jesus para vir à sua casa salvar o seu irmão. E eles estavam lá esperando. E lá tinha entre eles muitos daqueles que estavam lá na casa de Jairo. E quando Jesus chegou, começaram um a catucar o outro. Bem, lá foi fácil dele enganar. A menina estava dormindo e ele despertou ela e disseram que ela ressuscitou. Foi fácil. Vamos ver agora, porque ele está enterrado 4 dias. Esse não tem jeito. Vamos ver agora que é hora de mascarar ele. É agora que a máscara da falsidade vai cair. Um catucando o outro, um mexendo com o outro. E o Senhor, olhando aquela incredulidade, o Senhor começou a chorar. Viu, meu amado? Amados internautas do Brasil e do mundo, e ainda hoje, olhando para a incredulidade desse mundo, o Senhor continua chorando, chorando, porque o mundo não olha para Ele como Ele é. O mundo não consegue glorificar Jesus como Ele é, 100% Deus, e a vida eterna, e pastor da sua igreja. O mundo não olha para Ele como o único santo, o único santo. Ele é o único santo que tem que ser adorado pelo mundo, pela terra, pelas nações. Já diz a palavra que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e esse Deus, esse Senhor é Jesus, que tem que ser o protetor de cada bairro, o protetor de cada cidade, o protetor de cada país. Veja como é o mundo. Cada cidade tem um protetor, cada bairro tem um protetor, cada país tem um protetor. Há milhares e milhares de santos inventados pelos homens e adorado e venerado, quando toda a glória e toda a honra tem que ser dada só a Jesus. Ele é o único que morreu e ressuscitou e foi levado às alturas e voltou novamente em espírito e está no nosso meio. E Jesus chorou, vendo a incredulidade daquele povo. Ele continuou chorando. Quero dizer a você que me assiste no Brasil, no estado do Rio, de São Paulo, Bahia, Minas, Sul, me assiste no mundo por esta rede, que o sofrimento que está na terra, está entendendo? A corrupção que está na terra é fruto da idolatria. Se não tivesse idolatria, o mundo seria melhor. Se não tivesse idolatria, sofrimento não teria. Os homens dividem a honra, que pertence a um só. Veja bem, quantas religiões existem no mundo com o nome de igreja? São milhares e milhares de seitas
com o nome de igreja. E em todas essas igrejas, entre aspas, tem um dono. É a igreja do seu fulano, é a igreja do seu ciclano, é a igreja do seu Bertano, não é verdade? Você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja do seu fulano. Eu sou da igreja do seu ciclano. Não podia ser tudo igreja só de Jesus. Mas não é. Porque os homens dividem a glória do eterno. Os homens querem a glória para eles mesmos. Ninguém quer descer do pedestal. O eterno disse na sua palavra: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas, disse ele, eu sou conhecido. Agora você presta bem atenção. Em qual dessas religiões os seguidores têm a liberdade de anunciar que só Jesus é o seu pastor? Qual? Não pode. Porque é o intermediário. O homem está na frente do eterno como pastor das igrejas. E é por isso que o sofrimento continua na terra, a exploração. Aí tem que pagar para ser abençoado, tem que dar dízimo, tem que dar sobdízimo. É a oferta da família, a oferta disso, a oferta daquilo. Tem que fazer corrente, tem que fazer voto. Sabe como é que é? E o Senhor continua chorando. Então, diante do túmulo de Lázaro, enquanto ele chorava pela incredulidade, alguém dizia: ele amava muito ele. Olha como ele está chorando. Ele gostava muito de Lázaro. Olha como ele chora por Lázaro. Ele não estava chorando por Lázaro, não. Ele estava chorando pela incredulidade daquele povo. Como continua chorando? Pela sua incredulidade. Porque não é bastante dizer que é crente. Dessa, daquela ou daquela outra denominação. Isso não é o bastante. Você tem que confessar que você é ovelha, não do fulano, do ciclano, do bertano, mas você tem que confessar que você é ovelha do Senhor Jesus e que Ele é o seu pastor e que toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Aí você está realmente adorando o Senhor como único e verdadeiro Deus e a vida eterna e pastor da sua alma, pastor da sua igreja. Mas se aproximando do túmulo de Lázaro, ele, o Todo-Poderoso, disse: remove a pedra. E então a irmã do defunto, auxiliada por outras pessoas, tentaram remover a pedra de primeira mão, mas logo ao remover, a abrir a fenda da porta, veio o ardor da decomposição generalizada que já estava o corpo, porque já tinha 4 dias. Vocês sabem que, de acordo com a doença com que o doente morre, o corpo começa a feder até no mesmo dia. Ou às vezes antes de morrer já está fedendo, de acordo com a doença. E tinha 4 dias. O ardor era muito forte. E a moça disse: Senhor, está cheirando mal. Mas ele disse: não te disse eu, se crer, verá a glória de Deus. E removeram então a pedra da porta do sepulcro. E os críticos que estavam lá na casa de Jairo, muitos deles, muitos outros, um catucando o outro agora, vamos ver o que ele vai fazer. Lá a moça estava dormindo. E aqui, tem 4, isso aqui a gente sabe que está morto mesmo, tem 4 dias. E ele apenas chamou Lázaro uma vez.
porque ele não precisa chamar 2 vezes. Sua palavra é uma ordem no céu, na terra e debaixo da terra. Apenas chamou uma vez. Ele diz: Lázaro! E o amado internautas do Brasil e do mundo observam que ele não disse morto, ressuscita, ou defunto, ressuscita, não. Ele disse Lázaro, como que o cidadão estivesse dormindo dentro do túmulo, porque para ele ninguém morre. O internauta está abrindo a mente, está entendendo? Para ele ninguém morre. Então ele disse: Lázaro, sai para fora. E houve-se aquele suspense. Todos com o foco na porta do sepulcro, olhando para a catatumba, e de repente viram que algo vinha se movendo lá de dentro para fora. E todos caíram de joelho. Uns saíram correndo, outros ficaram apavorados. Entende? Amigo internauta, está entendendo? E ele pôde provar ali que ele é Deus e que tem o poder sobre a morte, trazendo a vida daquele que estava sepultado há 4 dias, podre, enterrado. Porque ele disse lá, por discípulo de João, diz a João que os cegos vê, os coxos andam, os paralíticos ficam curados, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Prezados amigos internautas do Brasil e do mundo, esse é o Deus que nós servimos em espírito e em verdade. Toda a honra seja dada a Ele, a Jesus, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna e pastor da sua igreja. Você tem Ele como seu Deus? Você já tem olhado para Ele como o próprio Pai, como o próprio Filho, como o próprio Espírito Santo? Ele é o Deus único e dominador de todas as coisas. E quero dizer a você que está sofrendo, a você que está padecendo, que está me assistindo por esse vídeo, que tem me acessado: olha, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar a senhora, o senhor, desse sofrimento que você está vivendo. E você não precisa pagar, não. Você não precisa fazer correntinha. Você não precisa fazer votinho. Você tem que crer que Ele é o Senhor, como Ele é. Entende? E o milagre vai acontecer na sua vida. Esse é o Jesus que socorreu nos seus dias em que estava pessoalmente na terra as pessoas que dele se aproximaram sem exigir nada, sem cobrar nada. Ele nem oferta pedia, nem oferta ele tirava. Alguém dava alguma coisa se quisesse dar. Porque ele não precisa de oferta, não. Oferta para a obra de Deus, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de oferta. Quem precisa de dinheiro é os homens, ele não. Ele não precisa de dinheiro para operar. Os homens não querem sair de casa em casa. Os homens não querem ir de casa em casa. Eles mandam alguém ir, mas eles não querem ir. Eles querem ficar no gabinete, contando, conferindo, exigindo daqueles que estão à frente que alcance a sua cota. Se não alcançar a cota, é cortado. É colocado outro no seu lugar para dirigir. Quem fatura mais é que permanece. Assim está o mundo religioso. Mas Jesus tem aberto esta porta para levar aos fiéis da terra as informações verdadeiras do seu santo livro. E que você continue
acessando os nossos vídeos informativos de alerta, que Deus tem nos dado esta oportunidade de, através deste canal, trazer para você essas mensagens reveladas com muita clareza do Senhor Jesus, que não passou, não mudou e permanece de geração em geração. Que Deus nos abençoa. Obrigado pela sua atenção e divulga este vídeo para o seu amigo, parente e amigo. Compartilhe. E se quiser nos visitar, se está no estado do Rio ou em outro estado, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, na Avenida Leonel de Moura Brizola, logo depois da segunda ponte aqui de Gramacho, ao lado do Bar do Max, está a nossa associação missionária Jesus é o Pastor. E estarei orando por vocês. Você estará ouvindo grande mensagem trazida pelos homens de Deus, mensagens que Deus tem revelado e tem assim levado a esta oportunidade, que as suas ovelhas possam realmente glorificar o Senhor como Ele é, o único Deus e pastor da sua igreja. Que Deus nos abençoe.